Senhores, vamos bater um papo aqui, levando em consideração a evolução de como os bancos agiram para desrespeitarem feriados municipais. Cumprem quando querem. E o que aconteceu? Quando eu vi hoje uma resolução, eu fiz algumas anotações aqui, a resolução 1774, que é de novembro de 1990, eu fiquei super animado. Eu digo, vou dar uma taca aqui nesses bancos e ainda vou dar uma pressão no governo que está sendo frouxo. Por quê? Porque a resolução 1774 de 1990 do Banco Central, que é que rege, dita as regras dos bancos, ela diz o seguinte, dizia o seguinte, que deveria não ter atendimento bancário nos feriados nacionais, obviamente, tipo Corpus Christi, e nos feriados de âmbito municipal, feriado religioso de âmbito municipal, desde que constasse em legislação específica. Se existisse uma lei, tipo, aqui nós temos a lei do feriado do Dia dos Evangélicos, é um feriado específico com legislação específica municipal. Nesse dia, por exemplo, nesses casos, é um exemplo, não poderia funcionar. Padroeira da cidade, que foi antecipado para 10 de junho agora, não poderia. Isso nessa resolução. A resolução seguinte foi melhor ainda, a que atualizou a 1774, porque ela colocou lá no finalzinho desse mesmo parágrafo que até a antecipação desses feriados municipais específicos que estivessem em lei do município, até essa antecipação deveria ser respeitada. Pronto. Na sequência dos fatos, veio uma lei que é a 8.087/90, que revogou uma anterior, que é de 85, é a 7.730. O que dizia a 7.320? Desculpa, 7.320/85. Ela dizia o seguinte, que era uma lei específica também para a questão de feriados, que todos os feriados que ocorressem em dias que não fossem uma segunda-feira, exceto sábado e domingo, esse feriado deveria ser antecipado para começar na segunda. Se tivessem 3 feriados naquela semana, começaria segunda, terça e quarta. Depois, a lei, ela é de 85, a de 1990, que é a 8.807, revogou. Acabou com essa história de antecipar feriado. Aí, voltemos para os bancos, apareceu uma nova resolução do Banco Central dizendo o seguinte, acaba também essa história de feriado, mas manteve os feriados municipais desde que estivessem especificados em lei. Mas, meus colegas, os bancos não são bobos. E já existe uma nova resolução a respeito disso. É a 2.932, que é de fevereiro de 2002. Depois disso não tem mais nada. 2.932/fevereiro de 2002. Essa, senhoras e senhores, tirou história de feriado municipal, história de feriado estadual, antecipação não tem, já deixou de existir lá em 1990. E o que vigora hoje, essa resolução 2.932, ela só deixou o feriado de Corpus Christi, deixou segunda e terça-feira de carnaval e, deixe-me ver aqui, apenas isso, e dia de finados. Somente isso. Ou seja, os bancos, ainda que exista uma lei municipal, só obedecem se quiser. É o que está acontecendo agora. Nós estamos precisando da colaboração dos senhores banqueiros, os donos dos bancos, e eles estão se lixando. Outra coisa que existe a favor dos banqueiros, tem alguém ligando aqui, deixa eu recusar, existe a questão dos banqueiros, é que existe um decreto federal, é o 10.280, que é de março, agora desse ano 2020. O decreto federal, o presidente Bolsonaro colocou os bancos como atividade essencial. Pronto, morreu. Ainda que cada município queira a colaboração desses banqueiros, jamais terão. Por quê? Eles têm a proteção do Banco Central. O Banco Central foi tirando desde 1980, tirou, tinha feriado municipal,
desde que previsto em legislação, depois colocou uma coisa boa que se antecipasse também era para respeitar, depois tirou tudo. O que vige agora é 2.932, resolução de fevereiro de 2002, que só respeita segunda e terça de carnaval, dia de finados e dia de Corpus Christi, que acontece agora em 11 de junho. Tristeza absoluta. A única coisa boa que existe nessa nova resolução, ou pelo menos a mais recente, que eles estão dizendo que estão seguindo, é o fato de que lá no artigo 7º dela, diz que o Banco Central poderá, e ele não o fez, colocar uma norma para suspender as atividades bancárias em tempos de calamidade pública ou outros casos de acentuada gravidade, é o que está escrito lá. Mas não existe a tal normativa sobre isso. E o que prevalece é que não existe mais essa história de feriado municipal, muito menos ainda qualquer outra coisa que ajude os municípios num município como esse. Para finalizar, tristeza geral. Não há humanidade nisso. Se nós estamos tendo um monte de gente querendo ir ao banco e eles estão abertos, essas pessoas irão e contaminarão umas às outras. Quem não está contaminado pode ser contaminado. Volta para casa, lasca com outras pessoas. Os bancos se defendem. Não, tem ninguém mandando fechar. A norma manda, a gente atende ao Banco Central. Acabou. Quem quiser que se lasque. Esse é o resultado final de tudo que eu acabei de dizer para você aqui. Portanto, se proteja. Se estiver lotado, vá para casa. Depois você volta. Já que ninguém quer cuidar de você, você mesmo. Cuide de você. Grande abraço.